Bom dia aí, galerinha do sexto ano. Pessoal, a gente vai entrar numa parte aí bem interessante do conteúdo que vai se referir ao estudo dos gráficos, os tipos, certo? Então vamos analisar cada parte do gráfico, o que significa, como eu consigo identificar esses tipos de gráfico. Vamos analisar cada um. Pessoal, sempre aqui a parte de baixo vai descrever a legenda, certo? Normalmente é disposto por algumas cores que vai diferenciar em relação a determinada categoria. No caso aqui tem o próprio nome categoria, mas podia vir outra exemplificação, certo? Nesse caso aqui, ó, o que esse gráfico está analisando? O que ele está demonstrando? Ele está demonstrando quantidade de alunos referente às séries do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, certo? No caso, hoje em dia é chamado de ano, primeiro, segundo e terceiro ano, ensino médio. Pessoal, aqui vai se referir à quantidade. Ó. No caso, 5 pode ser atribuído a um valor percentual, certo? Que tipo de gráfico é esse? Esse aqui a gente chama de um gráfico de barras, certo? Então, o primeiro tipo aqui, a gente tem um gráfico de barras, certo? Gráfico de barras. Pessoal, o segundo tipo de gráfico, a gente chama gráfico de linha, certo? Ó, pode perceber que a categoria é a mesma análise. A gente está analisando a quantidade de alunos da primeira, segunda ou terceira série. Nesse caso, eu tenho um gráfico de linhas que está disposto algumas linhas aqui, ó. 3 linhas. Por que 3 linhas? Porque eu disponho de três partes aqui na legenda. 3 fatores aqui na legenda. Primeira, segunda e terceira série. São 3 fatores. Então, quanto mais fatores eu vou dispor aqui na legenda, mais linhas eu vou ter no gráfico. Como eu só tenho 3, eu disponho de 3 linhas. Certo? Então, esse segundo gráfico é chamado gráfico de linhas. Certo? Pessoal, o outro tipo de gráfico aqui, ó, normalmente a gente chama de gráfico de pizza, que realmente parece uma pizza, as fatiazinhas, tudo bonitinho. Mas, na verdade, esse é apenas um nome usual. O nome mesmo desse gráfico é gráfico de setores. Certo? Normalmente é atribuído valores percentuais ou valores angulares, que a gente pode chegar a analisar também. Certo? Não agora, posteriormente. Pessoal, esse gráfico normalmente ele tem um formato circular, que partindo do centro, ele divide tanto as categorias como os fatores da legenda. Ó. E é separado por cores também. Normalmente a legenda vai estar sendo separada por cores. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Aqui se referia, por exemplo, pode ser a quantidade percentual de alunos que obtiveram notas boas. Apenas um exemplo, certo? Apenas para demonstrar esse gráfico de setores. Pessoal, outro tipo de gráfico aqui, ó, gráfico de colunas. A mesma análise em relação à quantidade de alunos do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, certo? Até as cores são as mesmas, se eu não me engano. São as mesmas, certo? Então, esse gráfico aqui a gente chama de gráfico de coluna. Certo? Gráfico de colunas. Pessoal, e o último gráfico também não é tão conhecido assim, não. Esse gráfico a gente chama de gráfico de dispersão. Porque pode perceber que todos os pontos eles estão dispersos, eles não estão alinhados nem a essa linha de baixo, que a gente chama de eixo X, e nem essa que está em pé aqui, ó, na vertical, certo? Que é a linha Y, linha X, vou colocar até o X aqui, ó, X, essa aqui linha Y, certo? Pode perceber que eles não estão ligados, se eles estiverem ligados, estariam assim, ó, ligados, mas não estão, então, por isso que a gente chama de gráfico de dispersão. Então, isso aqui é um gráfico de dispersão.
série gráfica de dispersão. Pessoal, então essa aula aí foi apenas para vocês entenderem o que se refere aos tipos de gráficos, vocês conhecerem alguns gráficos aí, alguns tipos, e posteriormente eu estou passando um exercício para vocês construírem os gráficos e começar a analisar a partir desse conceito básico do que é legenda, do que é separação por categoria, e entender, interpretar um gráfico na forma contextualizada. Então, pessoal, revisem. Tchau, tchau. Bons estudos e até a próxima.